Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz Duarte e eu vou falar um pouco sobre um livro para um trabalho de literatura chamado Os Anjos Contam Histórias. Ele foi feito por Luiz Antônio Aguiar e tem as ilustrações de Rubem Filho. Bom, o livro fala sobre a Conjuração Mineira, né, que foi o que aconteceu em Minas Gerais. Basicamente, o pessoal queria se libertar da coroa portuguesa, porque eles sofriam muitos abusos, eles queriam uma independência da coroa portuguesa. Só que o livro trata disso de uma maneira fictícia, porque eles criaram um personagem chamado Manuel Francisco, que seria filho do Aleijadinho, que foi um dos principais artistas do Barroco, principalmente, né? Ele construiu maravilhas assim para igrejas como Anjos, por exemplo. Então a gente já pode começar a falar um pouco sobre o Barroco, né? Porque esse livro tem muito a ver com esse movimento artístico. Bom, o livro tem a ver com o movimento do Barroco porque ele cria uma crítica, e ele cria uma crítica junto com uma instabilidade e o conceptismo, né? Além da religião, que tá, o conceptismo no caso é a religião, que tá super ligado a esse livro, porque foi algo muito comum nessa escola literária barroca. Uma vez que, no livro, o homem tá sempre em constante conflito, basicamente o Manuel Francisco, porque ele não sabe se fica com Joana, que é a amada dele, se ele vai embora pra proteger ela. A relação dele com o pai dele, o Aleijadinho, não é boa no começo, eles começam a criar essa relação durante o livro. Também de brevidade da vida, fala muito sobre a brevidade da vida, numa parte que da Joana, na última carta do livro, que o livro é feito de cartas, basicamente. Fala qual será a nossa aparência no paraíso, Manuel Francisco. Porque isso mostra, que ela acredita nisso, né? Que a vida é breve. Isso nessa parte não mostra tanto, mas durante o livro mostra que tem uma vida após a morte, né? Além de muitos outros falas, como o do Aleijadinho fala para Manuel Francisco, né? Os anjos contam a história, Manuel Francisco, inclusive a nossa história. Conversam com a gente nessa peça que você tem nas mãos, está o segredo que nos une, que nos reunirá para sempre. E muitos outros, como quando José Romão, que é o capitão da fortaleza da cidade, que teoricamente na época se chama Vila Rica, ele tem medo dos anjos que Aleijadinho faz, sabe? Então isso mostra muito da religiosidade que o livro tem. E a questão ali que Aleijadinho era muito ligado à igreja, então todo tempo que Aleijadinho aparece na história tem alguma coisa a ver com religião. E também a instabilidade que foi falada antes, fala aí esse negócio da Joana com o Manuel Francisco, e também tem a parte do governador de Minas Gerais, que ele tem basicamente um caso com uma senhora de Portugal, de Mendonça, só que o governador ele é casado. Então isso mostra também um pouco da instabilidade, né? A traição que ele faz porque o governador é casado. Ele tem um caso basicamente escondido com essa senhora. Bom, apesar do livro estar muito ligado com o Barroco, eu acredito que ele esteja mais ligado ainda ao arcadismo, porque ele faz várias citações a um artista do arcadismo, que foi Cláudio Manuel da Costa. Ele foi um dos principais poetas da época, e no livro ele era um amigo muito próximo de Aleijadinho e é uma pessoa de grande convívio com Manuel Francisco, que era o filho do Aleijadinho, por causa dessa conjuração mineira que os dois faziam parte. O arcadismo também é muito ligado a essas críticas, né? Porque ele faz uma crítica a essa história de que Cláudio Manuel ele se suicidou, né? Quando ele estava preso. Além da linguagem muito simples que é utilizada, eu acredito que a linguagem é muito simples, que eles utilizam durante a obra, muito de fácil interpretação, o que também é uma característica do arcadismo, uma vez que o Barroco tem uma linguagem muito rebuscada e que faz jogo de palavras, né? Isso além de que no arcadismo brasileiro começou a se fazer uma crítica, não uma crítica, mas começaram a surgir muitos pensamentos a respeito dos indígenas, né? E do direito dos indígenas. Então, tem uma parte do livro que fala assim: talvez tivesse família, casa, em algum quilombo, ou num recanto escondido da mata, onde não precisaria temer os soldados, que aliás tinham pavor dos animais das florestas, algo totalmente desconhecido em Portugal. E não somente dos animais. Então ele está fazendo uma crítica, não é uma crítica, mas está dando a entender que Portugal não realmente conhecia o território brasileiro. Então, esse trecho fala sobre um escravo de Aleijadinho que começou a morar na mata. Então, seria muito mais fácil para ele viver na mata do que viver em sociedade, uma vez que a coroa portuguesa não conhece o território brasileiro direito. Na época não conhecia, né?
Além da linguagem muito simples utilizada, que pra mim é muito simples, eles não utilizam muito esse jogo de palavras, eles podem até utilizar em alguns momentos, mas eu acredito que é uma linguagem bem mais simples do que imaginava. E além de que o começo da história é por conta de Tiradentes, onde foi parar a cabeça de Tiradentes, que é outra imagem importante na história, né? Que nas cartas, assim, a história vai mudando muito de tempo, então você tem que ficar muito ligado nas datas que aparecem, porque às vezes aparece uma data que Manuel Francisco já vive, outra data que é Aleijadinho que é criança ainda, então tem que ficar muito ligado. Só que assim, a imagem de Tiradentes na história também é muito importante, porque tanto na vida real como na história, ele foi a imagem fundamental da conjuração. Então a história consegue te prender com isso, né? Onde foi parar a cabeça de Tiradentes? Logo que você começa a ler a história, né? Porque basicamente quem pegou a cabeça foi Manuel Francisco, né? Como forma de respeito, porque Aleijadinho pediu pra ele fazer isso. Então a história começa com isso, né? José Romão querendo saber onde é que foi parar a cabeça, que é o capitão lá da fortaleza. O governador com o caso com a mulher, e a mulher queria ver o Aleijadinho, porque ela queria conhecer, porque todo mundo falava que Aleijadinho era uma aberração, por causa da doença que ele tinha. Então a história toda se passa com isso, né? Na cabeça de Tiradentes, meu Deus, esqueci a palavra. A instabilidade de Manuel com a relação com Joana, com o pai. Então a história toda se passa baseada nisso, e por isso ela tem relação com o barroco e o arcadismo. Então a história ela consegue te cativar porque ela não tem uma linguagem tão rebuscada, ela é de fácil entendimento e de uma leitura muito rápida. Você consegue ler ela muito rápida porque ela tem 200 páginas, só que o livro ele não é grande, ele é pequeno. Então é uma leitura boa, leve, e que em alguns momentos algumas partes são mais pesadas, mas é porque conta uma história de muitos não, mas dos 200, 300 anos atrás. Então é uma história muito boa e que realmente, querendo ou não, tem uma pitada de verdade em tudo ali. Sobre a história de Tiradentes, da conjuração. Então eu achei muito legal e eu recomendo que leiam, se caso estejam interessados. Essa é a capa. E é bem legal, realmente é bem legal. Um dos melhores livros que eu li até agora no ano na escola. Teve também Refugiados, teve o outro, só que eu acho que esse foi o melhor até agora. Os Refugiados também foi bem bom. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.